Oi, gente, como estamos? Tudo bem? Vamos para mais uma videoaula de correção das nossas atividades. Vamos lá? Hoje, aqui num cenário diferente, né? É a primeira vez que eu estou gravando um vídeo para vocês do meu quintal, né? Para vocês verem, olha só. Estou aqui, ó, no quintal da minha casa. Tá vendo? Mas para vocês verem, né? Mesmo daqui do quintal da minha casa, eu consigo ensinar para vocês. Afinal de contas, desde o início, a gente nunca parou de estudar. Né? Nós já estamos há mais de um ano nessa pandemia e nunca paramos de estudar. Né? Agora, cada vez melhor, né? Porque eu estou conseguindo me adaptar a essa situação. Mas sim, é muito importante que eu continue ensinando para vocês daqui e vocês aí. Porque, embora a gente quisesse muito estar junto agora, o mais importante é a nossa vida. Então, é essencial que a gente fique distante, né? Porque aglomerar, nesse momento, todo mundo já sabe que essa doença que já matou milhões de pessoas, ela se transmite através da aglomeração. E na escola, quando a gente tem aula presencial, a gente tem pelo menos lá uma aglomeração de 10, 15, 20. Se for todo mundo, meu Deus do céu, uma quantidade enorme, né? E assim, entre 10, 15 pessoas, basta que uma esteja contaminada para contaminar todo mundo ao redor. E vocês sabem, né, que essa doença não é brincadeira, ela é grave, você pode parar no hospital e de lá você não pode não sair. É muito grave, já matou muita gente. Então, sim, a gente pode continuar estudando, eu aqui do meu quintal e você aí do seu celular, certo? Hoje nós vamos corrigir duas atividades, né, que a gente já fez e não corrigiu ainda, que é a atividade da Malala e a atividade mais antiga, que é uma que fala sobre memórias literárias. Lembram? Não? Cadê a memória de vocês? Oxente, a gente vai falar sobre ela hoje. Quem fez essa atividade da Malala sabe que eu dei um bônus para quem acertasse todas as questões, lembra? Mas mesmo assim, a maioria acertou todas, mas mesmo assim a gente vai corrigir agora para vocês terem certeza se acertaram mesmo, certo? Vamos lá, vamos começar aqui. Começa com um vídeo contando um pouco sobre a história dela e aqui um texto que conta também um pouco sobre a vida dela. E aí eu vou ler rapidamente para vocês. A Malala Yousafzai, não sei ler direito, é uma ativista paquistanesa que luta pelo direito à educação de crianças e jovens. A Malala é ativista pela educação e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Muito importante. Ela ganhou esse prêmio bem novinha, viu? Talvez da idade de vocês. Ela tornou-se conhecida após o ataque do Talibã na escola que frequentava. E nesse dia, Malala levou um tiro no rosto. Coisa horrível. Ficando entre a vida e a morte. Ela foi atacada só porque ela gosta de estudar. Vocês conseguem imaginar isso? Graças a Deus aqui a gente não passa por essa situação, mas ela foi atacada por um grupo terrorista somente porque ela queria estudar. A sua família sempre a incentivou a estudar e Malala, com apenas 14 anos, tornou-se o exemplo para muitas outras meninas que eram proibidas de ter acesso à educação pelo regime fundamentalista. Essa atividade foi passada essa semana justamente porque a gente estava falando sobre liderança, né? Qual é o papel, a importância da liderança nas nossas vidas. E a Malala é uma grande líder. Mesmo sem saber, ela acabou influenciando pessoas no mundo inteiro da importância da educação. Então ela é uma líder, sim, que ela tomou à frente essa luta por essa causa. E ela provavelmente fala por todas as meninas que moram lá na cidade dela, no país dela, que gostariam de estudar, como ela quis lá aos 14 anos. E aí um pouco da trajetória. A Malala nasceu em 1997 em Mingora, no Paquistão, e é filha de Zaldin, um professor, né, que o pai dela é professor e também era o dono da escola. A jovem Malala costuma contar que quando nasceu, ninguém foi dar os parabéns ao seu pai, como é de costume após o nascimento de um menino. Ela tem dois irmãos. Olha que absurdo, lá não se comemora quando nasce uma menina, é como se fosse uma coisa ruim. Absurdo. A família de Malala sempre a apoiou em seus estudos. O destino das meninas paquistanesas é casar-se cedo, algo que Malala não queria para si. Sua mãe, dedicada à família e semi-analfabeta, não queria o mesmo destino para a filha. Ainda bem que ela fez isso. Seu pai não era apenas professor, mas também dono da escola que Malala frequentava. Vendo o gosto da filha pelos estudos, ele passou a incentivá-la, aproximando-a de assuntos políticos, literatura, física e outras disciplinas. Né? O pai dela foi seu maior incentivador, né? Porque era ele que passava tudo para ela. Em 2007, o Talibã, movimento fundamentalista islâmico nacionalista, tornou a região do Vale do Swat, onde ficava Mingora,
A organização proibiu a menina de frequentar a escola, né? Eles dominaram o espaço e proibiu ela de frequentar a escola e ordenou o fechamento de todas as escolas públicas do lugar, inclusive a escola do pai dela. Triste, né? Horrível, na verdade. Então vamos para as questões. Na primeira, com base na leitura do texto, é possível dizer que Malala nasceu aonde? Mingora, no Paquistão. Li isso. Malala nasceu em 1997, isso é verdadeiro. Se você leu o texto, você sabe que esse item é verdadeiro, certo? Um avião passando. Terceira, quem incentivou Malala a se aproximar de assuntos políticos foi o próprio pai, né? Então tem aqui o item, ó, o seu pai, que também era seu professor. Quarta, no trecho, em 2007, o Talibã, movimento fundamentalista islâmico nacionalista, tomou a região do Vale do Swat, onde ficava Mingora. O movimento ordenou que fechassem todas as escolas públicas. Está aqui o item correto. Quinta, Malala é uma ativista paquistanesa e a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Por quais direitos a ativista lutava? Pelo direito de todas as crianças e jovens à educação. A luta dela sempre foi a educação. Né? Ela quer que todo mundo tenha direito à educação, porque, incrivelmente, ainda existem países nos dias de hoje que proíbem as pessoas de estudar. Já pensou nisso? Loucura, né? E aí aqui mais um vídeo contando um pouco mais da história dela, que era para você ter assistido para poder responder as questões. Então eu vou logo direto para as questões. Vamos lá, o livro conta a história de quem? De uma menina que queria ir para a escola. Item correto, item B. Sétima, na escola, Malala era o quê? O vídeo fala. Como ela assistia às aulas quando era pequenininha, né, das alunas maiores do que ela ficava acompanhando o trabalho do pai, ela acabou se tornando muito inteligente, muito esperta. Quando ela foi estudar, quando ela se tornou aluna, ela acabou sendo a mais sabida e a mais falante, porque ela sabia muito, certo? Esse é o item correto. Próxima, o que Malala disse na televisão? Quando ela se tornou conhecida, porque ela sofreu um ataque, porque ela lutava pela educação e o grupo terrorista deu um tiro nela. E aí, quando o mundo ficou sabendo, né, que ela estava sofrendo um ataque exclusivamente só porque ela queria estudar e porque era mulher, né, que ainda tem esse fato, o mundo inteiro abraçou a causa dela e lutou por ela, e enfim, ela acabou se tornando conhecida e quando se recuperou, ela foi parar na televisão. Quando chegou na televisão, ela disse o quê? Que ela deixou bem claro que ela tinha o direito de brincar, de cantar, de falar, de estudar. E ela estava falando ali justamente porque tentaram calar a voz dela e ela estava dizendo para o mundo inteiro que ela tinha sim o direito de fazer isso. Nona, o que aconteceu quando o Talibã tentou calar a Malala? Mais pessoas se uniram à luta dela. Né? Quando eles tentaram acabar com a vida dela, ela acabou se tornando conhecida e o mundo inteiro se juntou a ela por essa causa. E na 10ª questão, o que fez a Malala quando ela se recuperou? Quando ela sofreu o ataque, e aí ela passou tempos no hospital para se recuperar, porque ela levou um tiro na cabeça, vocês podem imaginar, né? Muito grave. Quando ela se recuperou, a primeira coisa que ela fez, que ela queria muito, era voltar para a escola. No vídeo vocês devem ter visto isso. E ficou muito feliz porque voltou para a escola, viu? Quem acertou todas as questões sabe que ganhou um prêmio extra por causa disso. E agora a gente vai corrigir a atividade sobre memórias. E aí, para você que nem lembra mais dessa atividade, ai tio, não tenho memória, sei mais nem quais foram as questões que eu marquei, que eu não marquei, pois vou lhe dar a chance de você tirar um 10 nessa atividade agora. Você vai conferir comigo agora, questão por questão, quais são os itens corretos. E depois que você conferir tudo, você vai voltar para essa atividade, que eu vou disponibilizar o link novamente no grupo. E você vai fazer essa atividade novamente. E aí você já vai saber todas as respostas e vai ficar com um 10. Olha que coisa boa. Melhor impossível, né? O professor só pode estar ficando doido. Então, você vai ver agora quais são as questões corretas, vai conferir uma por uma e vai fazer a atividade de novo para ficar com 10. Quando eu for passar a nota, quando eu for recolher as notas de vocês, aí eu vou colocar no meu diário a nota maior, que é essa que vocês vão fazer agora. Vamos lá. Começa falando sobre esse gênero, mas afinal, o que é um texto de memórias? E vai explicar um pouco o que é esse gênero, que é você lembrar de algo do passado, algo que te marcou muito, e você contar isso de forma literária, de uma forma bonita, que as pessoas
que a pessoa que esteja lendo a sua história, ela esteja vivendo esse momento junto com você. Mais ou menos isso, a ideia. Né? Quando você vai contar uma história sua, bonita do passado, em forma de memórias literárias, você quer que a pessoa que esteja lendo, ela sinta a mesma coisa que você sentiu na época. E aí conta aqui algumas características, se ela é escrita na primeira pessoa, né? Enfim, leiam. E vamos para o texto, que é um texto de título chamado Vida Passageira, escrito por uma garota chamada Kailane Vitória Lima, do 7º ano de uma escola chamada João Moreira Barroso, certo? Então vamos lá, vou ler rapidinho. Na década de 70, com meus 14 anos, eu era uma moça corajosa, decidida e inteligente. A vida era tranquila, as horas pareciam não passar. Apesar de poucos recursos financeiros, eu curti muito a minha pouca idade, com amigos e amigas da época. Pais rigorosos tentavam colocar a gente na linha, onde muitas vezes não aceitavam o modo da gente ser e nos castigavam por isso. Vivi momentos inesquecíveis que levarei em minha memória para sempre. A escola era humilde, mas de respeito. Lá, os melhores mestres da época ajudavam os alunos com muita dedicação. Hoje, continuamos assim, viu? Porque isso é uma característica de professor. A gente sempre se dedica para dar o melhor para vocês. Tá? Ensinavam com autoridade. Quem não obedecesse sofria castigo. Ah, se eu fizesse isso. Lembranças que jamais serão esquecidas. Na casa de farinha brincávamos de pega-pega, esconde-esconde, cai no poço, pula carniça, entre outras brincadeiras. Nós inventávamos de tudo para ocupar nosso tempo livre com diversão. As paqueras também faziam parte dos momentos de infância. A gente não podia evitar as explosões amorosas. Em meu coração ainda existia a cicatriz de um primeiro amor nunca correspondido. Não lembro mais o seu nome, mas era um rapaz gentil e generoso. Ele estudava na mesma classe, eu estudava na mesma classe que ele. Contudo, o garoto não era do mesmo lugar que eu morava. Mas confesso que me interessei por ele, ele era lindo. Depois fiquei sabendo que ele gostava de outra pessoa e isso deixava ele intocável para mim. Triste, né? Fiquei ciente que ele iria embora. Sequer ele saberia de um amor puro e forte. Não saberia deste sentimento tão intenso que sentia por ele. Na verdade, ele nunca soube. Nem ela, naquela época, entendia que ela estava apaixonada por ele. Né? Ela nem entendia os anseios amorosos. Mesmo em meio a tantas dificuldades que passávamos com a falta d'água, de comida, a seca, nada impedia a felicidade, a nossa felicidade. O brilho nos olhos e o sorriso no rosto demonstravam o orgulho de ter uma comunidade tão singular. Sinto falta das brincadeiras, das amizades, das emoções, das paqueras e da ingenuidade das crianças. Sou feita de um passado cheio de cicatrizes, boas e ruins, mas foi esse tempo passado que edificou meu caráter e desenhou a minha personalidade. Então tá aqui essa memória, né, da Kailane Vitória, né, que ela conta aqui, né, de coisas que aconteceram com ela no passado. Então vamos para as questões. Em relação à característica do texto, marque a opção correta. Primeira, o gênero do texto é uma memória literária, né? Estamos falando sobre esse gênero, não é uma história em quadrinhos. Você já sabia dessa. Esse é um tipo de texto que, gente, é um texto narrativo, ela está contando uma história. Então, não poderia ser diferente, né? O texto expositivo é aquele que expõe sobre algum assunto. Vocês já viram esse gênero nos livros, quando lá está, por exemplo, vamos falar sobre substantivo, aí tem lá as características, alguns exemplos, está falando sobre um assunto. Esse é um texto expositivo, certo? Ele é predominantemente o quê? Literário, né? Esse texto tem a intenção de nos agraciar com a literatura e não jornalístico, né? Para nos informar. Segunda, de acordo com a leitura, pode-se afirmar que o texto o quê? Relata fatos vivenciados pela personagem, foram coisas que aconteceram com ela. Então são fatos que ela viveu. Terceira, em relação ao primeiro parágrafo do texto, percebe-se o quê? Que lá no primeiro parágrafo, essa informação é importante. Tem o quê? Que os seus pais eram exigentes, castigavam quando era necessário. Por que é esse item correto? Porque está lá no primeiro parágrafo, certo? Quarta, como a personagem descreve a atuação dos professores da época da sua infância? Os melhores mestres da época ajudavam os alunos com muita dedicação. Naquela época e hoje também, né? Porque os professores fazem isso. É da nossa profissão nos dedicar a vocês. Quinta questão. Que brincadeiras são descritas pela personagem do texto? Pega-pega, esconde-esconde, cai no poço e pula carniça. Tá lá no texto. Se você leu junto comigo, você sabe que esse é o item correto. Até agora eu não sei o que é pula carniça. Você sabe o que é? Se souber, comenta aqui no vídeo para eu descobrir, porque eu não sei o que é.
Tá bom? Sexta, assinale o item que expressa a opinião da personagem. A opinião é aquilo que ela pensa, né, que é da cabeça dela, não é um fato. Então, nesse caso, o item correto é que lá os melhores mestres da época ajudavam. Por quê? Porque para ela eram os melhores. Para outra pessoa podia não ser os melhores, podia ser mais ou menos. E para outro podia ser ruim. Ou seja, isso é uma opinião, né? Não é um fato. Melhor, pior, ruim, bom, isso é uma opinião dela. Entendeu? Os outros são fatos, são coisas que de fato aconteceram, não é melhor ou pior. É porque era daquele jeito mesmo, certo? Sétima, no trecho, as paqueras também faziam parte dos momentos da infância, a gente não podia evitar as explosões amorosas. Essa expressão, explosões amorosas, pode ser trocada sem modificar o sentido da frase, por quê? Por fortes paixões. Explosões amorosas são isso, são paixões. Então o item correto é esse, fortes paixões. Tá? Oitava, sobre o texto, assinalem o item falso. O item correto aqui, que na verdade é o falso, é o primeiro, que diz que a personagem conhecia seus próprios sentimentos. Lá no texto, ela estava triste porque o garoto ia embora sem conhecer os sentimentos dela. E ela ainda diz assim, nem eu sabia quais eram os meus sentimentos naquela época. Então ela não conhecia os seus sentimentos amorosos. Entendeu por quê? Nona, quais eram as principais dificuldades enfrentadas pela personagem? Falta de água, falta de comida e seca. Né? Esse também está lá no texto. Não poderia ser a falta de escola, afinal de contas, a história se passa numa escola. Esse não tinha como. E na décima, o trecho, o orgulho de ter uma comunidade tão singular. Essa palavra singular, ela significa o quê? Vocês já estudaram singular e plural. Singular é um único, plural são muitos. Então, singular é uma característica de algo único. Né? Nesse caso, você tem uma beleza única, você tem uma beleza singular. Sacou? Entendeu? Então agora que a gente já sabe quais são todos os itens corretos, você vai voltar lá para a atividade e vai fazer de novo. Coloca teu nome, faz tudo de novo, acerta tudo e tira um 10. Vai ser massa, viu? E eu tô adorando. Embora a gente fique assim, né, com saudade de dar um abraço, mas o melhor mesmo é a gente continuar assim. Eu seguro aqui na minha casa, vocês seguros aí na casa de vocês e tudo dando certo. Porque se for para aglomerar, a gente pode adoecer e quem sabe o que pode acontecer. Vamos evitar, não é? Porque essencial mesmo é a nossa vida. Ficou claro? Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau!